Saudações a todos. Então, retornando com essa exposição sobre os sistemas éticos clássicos, contemporâneos, principalmente esse modelo eudaimonista, vou centrar esse vídeo aqui principalmente quanto ao pensamento de Aristóteles, que é inegavelmente um dos mais importantes para a compreensão da ética no Ocidente, que até hoje vários autores vão retomar Aristóteles. Aristóteles é perene, não só pelas suas categorias, pelo seu estudo sistemático da ética, da retórica, da política, só para dizer o mínimo, as questões de lógica, como que está no órgão, mas é uma síntese aqui muito breve, para não dizer assim quase que temerária, no final das contas, tentar em breves minutos resumir o pensamento de Aristóteles. Vou destacar só alguns elementos que são importantes aqui para poder pensar a tradição e a renovação que ele propõe em relação ao próprio pensamento platônico, e como que isso, de certa forma, também vai ecoar na filosofia posterior do período helenístico e a sua recepção já tardia no medievo dentro da tradição escolástica. Aristóteles foi relido muitas vezes, seja pela tradição escolástica, seja pela tradição islâmica próxima. Vejo que os grandes leitores do mundo islâmico, do pensamento de Aristóteles, foram importantes para a própria constituição do pensamento filosófico islâmico, só para dizer assim, uma direção muito diferente, diga-se de passagem, quanto aos modos de recepção do mundo grego. Lógico que há uma discussão aqui histórica se a recepção de Aristóteles foi graças ou devida à leitura, à recepção islâmica, mas essa é uma discussão que não é importante aqui agora. Enfim, talvez um dos grandes pontos, e é uma diferença significativa do modo que Platão coloca, Aristóteles destaca muito mais um elemento prático, de uma sabedoria prática da ética. Aqui isso fica muito importante para o modo como a tradição posterior vai recepcionar. Muitas vezes, e alguns leitores da ética ocidental vão colocar que falar em sabedoria prática ou de filosofia prática é necessariamente voltar ao pensamento de Aristóteles. E tem leituras assim, muito ricas no próprio século XX em relação ao pensamento de Aristóteles. Para dizer uma que é mais cara ao direito, em Verdade e Método, o Gadamer dedica uma grande parte da questão da sabedoria prática baseada no pensamento aristotélico. Lógico, uma leitura platônica muito, muito rica também, já que o próprio Gadamer estudou com grandes platonistas do início do século XX. Mas a questão da prudência, ou pelo menos aqui da frônesis grega, é um elemento assim, extremamente importante. Mas eu vou retomar aqui numa certa ordem. Tem um dito que é quase que já vulgar, que a virtude está no meio termo. E aí sempre se cita Aristóteles nisso. Essa é a representação da ideia de mesotes para Aristóteles. Que existem virtudes que elas se manifestam quando se manifestam com carência e excesso, você vai ter vícios. Então, a dita virtude da coragem, se você tem carência de coragem, você tem medo, e se você tem excesso de coragem, você tem destemor. Para colocar aqui que dois extremos em relação a essa dita virtude da coragem, que vejam, para os gregos extremamente importante, para vários povos do medievo, da toda a tradição, até mesmo das ordens na Alta Idade Média, tem uma questão da coragem muito forte, e principalmente já no conteúdo um pouco mais divino ou teológico. Mas Aristóteles vai dizer que essas virtudes, quando se manifestam por excesso ou carência, vão se transformar em vícios. Esses extremos, então, portanto, ganham na leitura do Mesotes aristotélico
uma redefinição daquele dito já quase que popular na tradição grega, do nada em excesso. O Mesóteles se manifesta muito mais próximo dessa ideia original da sabedoria grega, de nada em excesso. Só que, no âmbito ético, mais propriamente dito aqui, existem virtudes que se vão se apresentar propriamente de forma únicas. E aí, por exemplo, no caso do direito, não é o nosso objetivo de discutir a questão da justiça em Aristóteles aqui, mas a virtude da justiça em Aristóteles é uma virtude peculiar, porque o seu excesso e sua carência é o mesmo vício, ou seja, o vício da injustiça. Diferentemente de outras virtudes que o seu excesso ou sua carência se manifestam com características ou caracteres distintos. A grande tônica da ideia de eudaimonia, portanto, para Aristóteles, e ele que talvez vai legar com grande força o uso do termo para a tradição helenística, se dá enquanto a frônesis, que vai ser a tradução latina posterior enquanto prudência. Essa prudência, ou esta frônesis, é exatamente o juízo prático que é feito pelo cidadão, pelo filósofo, por qualquer um, que num dado fato, numa dada circunstância, ele reflete. Vejam, a tendência nossa seria usar o termo ponderação aqui, mas que ele faz um certo sentido quando se faz, por exemplo, aqui, ponderar. Vejam que traz a ideia de pesar, o peso das coisas, a medida das coisas, assim como a ratio. A ideia de ratio no latim, ou da razão, vejam que vai ter tanto o sentido matemático quanto o sentido mais filosófico. Ele também faz um sentido de proporção. Então, a eudaimonia em Aristóteles, ela está relacionada com esse agir prático, ou seja, prudencial, enquanto um modo de ação, em especial o quê? Dentro da polis. E Aristóteles vai ser um autor da política por excelência. E todas essas questões do modo como os cidadãos vão se portar na polis de modo sábio, fugindo dos excessos, buscando o mesóteles, buscando este meio termo, faz o modo do pensamento aristotélico assim, se contrastar com o intelectualismo excessivo de Platão, em especial na leitura platonista. Um estudioso da obra de Platão questionaria isso, mas pela leitura platonista da tradição ocidental. E, de certa forma, em Aristóteles existe uma distinção, o que é bastante interessante, dessas virtudes éticas e dessas virtudes dianoéticas. Essas virtudes éticas, elas estariam mais ou menos próximas de uma certa constituição da natureza das coisas. Não é de forma tão pré-determinada como em Platão, mas ela faz parte do modo de constituição do ser. Diferentemente dessas virtudes dianoéticas, que elas podem ser apreendidas através da educação. E é lógico que isso faz parte, talvez, do temário aristotélico, de como a educação faz parte desse aprendizado das virtudes. Então, nós não nascemos plenamente éticos, temos uma tendência ao ético, mas podemos aprender a eticidade, acima de tudo. Esse talvez seja um dos grandes pontos de um pensamento de uma sabedoria prática, e de como isso leva também a pensarmos, no caso do direito e das profissões jurídicas, como que não há uma tendência apenas, ou pelo menos assim, no pensamento aristotélico isso talvez seria até aceitável, uma certa tendência natural à ética. Mas sem deslocar principalmente essa questão das virtudes dianoéticas, com grande interesse, seria possível pensar numa ética que ela é aprendida enquanto um juízo prático por exemplo, profissional do direito. E esse que é o grande diferencial. Ela não é um domínio de conhecimento prévio, por exemplo, numa leitura dessa inter-relação, necessidade de conhecer o bem, você agirá de acordo com o bem. Aristóteles coloca que há
esse juízo prudencial, ele faz parte de, não é só um conhecimento prévio, ele é um juízo que se materializa na circunstância, se renova e se atualiza na circunstância. Então isso faz com que esse exercício da virtude ele seja constante, ele seja realmente não algo pontual. Então você não é pontualmente ético, você é, vamos dizer, por uma prática recorrente, habitual e refletida, prudencial, poderia ser caracterizado enquanto ético, mas não seria nenhuma questão inata, predeterminada, absoluta, mas acima de tudo vinculada a um modo próprio de constituição das coisas ou das relações. Esse talvez é um dos grandes pontos de pensar a ética aristotélica de uma forma assim, muito preliminar, porque na ética nicômaco, em especial, que tem assim, elementos extremamente importantes para o estudo da equidade no direito, Aristóteles vai desenvolver isso de forma assim, infinitamente mais complexa do que eu estou tentando resumir aqui para vocês, não perderem esse fio da meada em relação aos estudos da ética na tradição ocidental. Perfeito? Então, essa ideia da relação entre eudaimonia e ética, ela é muito importante no pensamento aristotélico. E como que isso aí vai repercutir nas tradições posteriores. Perfeito? Então, até breve.